sequência de jogos que virá para Flamengo e Palmeiras é extremamente importante, também para o Cruzeiro. Mas neste vídeo falaremos mais sobre o time paulista e o time carioca, porque são os dois que estão na Copa Libertadores e, consequentemente, não terão folga. E ainda terão que enfrentar a data FIFA. O Cruzeiro, representante mineiro dessa briga pelo título brasileiro nesse momento, não terá esse inconveniente, porque a CBF, num ato injustificável na minha visão, no meu entendimento, como se sabe, alterou o calendário do futebol brasileiro, empurrou os jogos da Copa do Brasil, que o Cruzeiro ainda disputa, para depois do Brasileirão. Com isso, todas as semanas, meio de semana, fim de semana, tem o jogo do Brasileiro, ou tem o jogo de Libertadores, ou de Sul-Americana. E Flamengo e Palmeiras estão brigando pelo título brasileiro e também jogam a principal competição internacional do continente. Para completar, tem a data FIFA, e é aí que a coisa complica. Eu vou mostrar para você, nesse vídeo, a loucura que vai ser a volta de jogadores provavelmente ou possivelmente convocados de Flamengo e Palmeiras para o Brasil, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para os jogos que vão acontecer no dia seguinte às últimas partidas de data FIFA envolvendo as seleções sul-americanas. Lembrando que jogadores brasileiros, paraguaios, argentino, colombiano, equatoriano, uruguaio especialmente, esses jogadores são convocados para essas seleções e desfalcam costumeiramente os dois principais times nas últimas temporadas do futebol brasileiro, digamos assim, Palmeiras e o Flamengo. E tudo isso que eu vou explicar para vocês já já nesse vídeo, que tem o apoio da hashtag Treinamentos. O que você acha de aprender sobre inteligência artificial em uma semaninha, apenas uma semana? Nesse curso gratuito de 4 dias, a hashtag Treinamentos vai ensinar as principais inteligências artificiais do mercado. Você poderá aprender a ser muito mais produtivo e virar referência na empresa onde trabalha. De que maneira? Como assim, Mauro? Usando ferramentas poderosas como o ChatGPT, o Gemini, o Gama e muito mais. A hashtag vai te ensinar a colocar a inteligência artificial para fazer as tarefas repetitivas do dia a dia. Sabe como é, né? Aquelas tarefas que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, são tarefas meio que mecânicas, né? Que você pode atribuir à inteligência artificial. E aí, você fica com tempo mais livre para as tarefas mais complexas, aquelas que são mais importantes, aquelas que farão você se destacar na empresa. Então, a inteligência artificial tira do caminho aquele trabalho mais burocrático, repetitivo, né? E você pode se concentrar em algo maior. Com a inteligência artificial é possível criar o que você sequer imaginava, como documentos, imagens e vídeos, com um só comando. O curso é prático e não requer conhecimento prévio, isso é bem importante. Se você quer mesmo dominar as melhores tecnologias, anote. A jornada Inteligência Artificial da hashtag vai acontecer entre os dias 13 e 16 de outubro, sempre às 7h30 da noite. Você só precisa garantir uma vaga no site oficial. Para isso, basta acessar o link que está no primeiro comentário fixado ou escanear esse QR Code que você visualiza em sua tela. A hashtag Treinamentos apoia o jornalismo no canal. Não perca essa chance. O curso é de graça, cara. Uma semaninha, 4 dias de aula, 7h30 da noite. Pô. Não perca essa oportunidade de se aprimorar para que você possa ser mais competitivo no mercado de trabalho. Hashtag Treinamentos. Parece que você vai se dar bem. Amigos, eu vou trazer para vocês aqui a situação. Eu peguei os jogadores convocados de Flamengo e Palmeiras na última data FIFA, a de setembro, mês que está chegando ao seu final. Teremos essa próxima agora em outubro, tem mais uma em novembro. Meu Deus do céu, é muita data FIFA. Então, usando como base os jogadores convocados, lembrando que pode ser que alguns não sejam convocados, outros podem ser chamados, alguns nomes são praticamente certos, mas usando como referência a última convocação, imaginando que as listas sejam rigorosamente as mesmas, só como exercício de imaginação para vocês compreenderem o tamanho do problema, eu listei onde as seleções vão jogar nessas próximas datas FIFA, digamos assim, né? Dia 10, 11, 13, 14 em geral, do mês de outubro, paralisando aí o Campeonato Brasileiro. E você vai ver que algumas seleções jogarão dia 13, outras dia 14,
E tem jogo dia 15. Flamengo visitará o Botafogo num clássico no estádio Newton Santos, ou Engenhão. E o Palmeiras vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O desafio do Flamengo é mais complicado, mas o Palmeiras também tem um jogo importante contra o adversário que tenta se reabilitar no campeonato. E esses jogos vão ser muito relevantes porque os dois times estão brigando ali cabeça a cabeça pelo Campeonato Brasileiro para chegar à liderança, vão se enfrentar, depois tem Libertadores. Então, essas partidas podem definir quem vai estar à frente e quem vai estar atrás na classificação antes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, dia 19, no Maracanã. Então, são jogos fundamentais. E eles foram colocados, gente, na quarta-feira. E aí você vai ver onde os jogadores estarão. Então, usando de novo como referência, explicando para você, os convocados da última data FIFA, confira a situação de cada um deles, como será se eles forem chamados mais uma vez para as suas respectivas seleções. Veja aí, a tela já está cheia e você vê. Data FIFA em setembro. Os convocados do Palmeiras foram Flaco Lopes, da Argentina, o Flaco está muito bem, Gustavo Gomes, do Paraguai, Ramon Sousa, do Paraguai, Joaquim Piquerez, do Uruguai, e Emiliano Martínez, também do Uruguai. O Flamengo teve como convocado Samuel Lino, do Brasil, Arrascaeta, do Uruguai, Varela, também uruguaio, Vinha, também uruguaio, Plata, equatoriano e Carrascal, colombiano. Pode ser que chamem agora o De La Cruz, pode ser que chamem alguém para a seleção brasileira, Andrés Pereira, sei lá, do Palmeiras. Poderemos ter outros jogadores convocados e alguns podem sair da lista, né? Mas esses foram os convocados em setembro. Então vamos imaginar que eles novamente sejam chamados, tá? O que acontece? O Brasil joga dia 10 em Seul, Coreia do Sul, contra a seleção sul-coreana. E no dia 14 joga em Tóquio, no Japão, contra a seleção japonesa. Então, se o Samuel Lino for convocado, tá? Seleção brasileira, ele vai ficar aproximadamente, aqui são os tempos de voo nessa coluna abaixo do aviãozinho, tá? Aproximados, de volta até o Rio de Janeiro a São Paulo. Cerca de 24 horas no avião. Gente, o jogo vai ser de manhã. Então o jogo termina lá à noite, aqui, final da manhã no Brasil, né, mais ou menos. Um pouco antes até. Muito bem. Que ele saísse do estádio e pegasse um avião, ele chegaria, isso na terça-feira, dia 14. No dia 15, na hora do almoço. Esse cara tem condições de jogar à noite? Claro que não. Mesmo que ele não seja utilizado no jogo contra o Japão. Loucura, né? Aí o Paraguai que teve dois jogadores palmeirenses convocados na última data FIFA. O Gomes, né, o Gustavo Gomes e o Sousa. O Paraguai vai jogar, ao contrário do Brasil, primeiro em Suíta, no Japão, contra os japoneses, e depois em Seul contra a seleção sul-coreana. No dia 14 também, mesmíssima situação. Mesmíssima situação. Esses jogadores, para saírem de lá, né, e chegarem ao Brasil, eles vão levar aí, ó, um dia viajando, aproximadamente, um pouco mais. É uma loucura, né? Então, olha só o problema. Se o Gustavo Gomes for convocado, o Palmeiras dificilmente vai contar com ele na volta. Aí vamos ver os jogadores do Uruguai, os uruguaios. Pois é, o Uruguai vai jogar duas partidas na Malásia, em Kuala Lumpur, contra a República Dominicana, dia 10, e no dia 13, pelo menos o jogo não vai ser na terça, vai ser na segunda, dia 13 de outubro, contra o Uzbequistão. Então, Arrascaeta, Piquerez, M. Martínez, Varela, Vinha, eventualmente De La Cruz, esses jogadores, se forem relacionados pelo técnico Marcelo Bielsa, vão ficar 25 horas e meia, pelo menos, aí, aproximadamente, dentro do avião. Mesma situação. Esses, pelo menos, poderiam sair, se possível, na terça-feira cedo, né? Chegando na quarta-feira cedo, horas antes do jogo, mas também não dá. Não dá para jogar. É impossível. Não tem como. É uma viagem muito longa. Olha que doideira, né? Aí você vai para o selecionado argentino. Flaco Lopes foi chamado da última vez, digamos que chamado de novo pelo técnico Scaloni da seleção campeã do mundo. Joga contra a Venezuela dia 10, em Miami e Chicago contra Porto Rico no dia 13. Também joga na segunda-feira. Esse, pelo menos, né, pode deixar Chicago e chegar, digamos, numa viagem muito mais curta, menos da metade do tempo, né, até o Brasil. De repente, consegue ficar à disposição. Aí tem o Carrascal, Colômbia, mesma situação, jogando em Nova Jersey, né, nos Estados Unidos, né,
Então, é uma viagem que não é tão longa, também é uma viagem parecida, vai chegar no território brasileiro no horário razoável. Só que o Colômbia joga dia 14, joga na véspera, na terça. Esse cara não vai ter condição de jogar na quarta, é muito difícil. Né? E a mesma coisa para o Gonzalo Plata. Ele não vai estar na Cidade do México, estará na região de Guadalajara, mas vai levar aí meio-dia viajando. E o jogo é terça-feira, dia 14, então é muito difícil jogar. Essa turma toda aqui, pouco provável ser convocados, que eles possam ser aproveitados nos jogos que o Flamengo fará no dia 14 contra a equipe do Botafogo e o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Então, é um pepinaço que os dois técnicos terão. Eu acho a situação do Felipe Luiz ainda pior, se for por aí a lista de convocados. O Flamengo e o Palmeiras certamente vão preparar aí uma operação específica, né, para tentar trazer jogadores, se for possível, mas eles nem ainda puderam elaborar porque não tem a lista de convocados. Mas dependendo, não tem como, gente. São viagens muito longas, em parte. Viagens para o outro lado do mundo, ou seja, quando acabam as eliminatórias sul-americanas, as seleções vão jogar lá do outro lado do planeta e que se dane se os times vão ficar ou não, são os seus jogadores. No caso das confederações estrangeiras, elas são menos culpadas, mas a CBF é que faz o calendário. E ela leva os jogadores brasileiros lá para o Japão e para a Coreia. Ou seja, fica impossível. E tem jogo no dia seguinte à data FIFA. Não poderia ter jogo na quarta-feira. Ah, mas não tem data. Não tem data. Pois é isso. Então se prepare, especialmente você que é rubro-negro, porque a tendência é o Flamengo ir muito desfalcado, jogar com o Botafogo dia 15 de outubro, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro lá no piso artificial do estádio Newton Santos, no Engenhão. Vamos ver como é que vai ser. Mas você tem que aproveitar a jornada Inteligência Artificial da hashtag Treinamento. Já falei, já destaquei. Em 4 dias, uma semaninha ali de aula, muito rápido, tranquila, de graça. Não é preciso você ter conhecimento prévio. Está tudo explicadinho na descrição do vídeo. Não perca essa chance. Acesse aí esse QR Code na sua tela, o link no primeiro comentário fixado e aproveite essa oportunidade que a hashtag Treinamento traz para você. A hashtag apoia o nosso jornalismo. Amigos, depois de Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, nessa quinta-feira tem live aqui no canal e eu conto com a sua audiência. A live bombou no domingo, depois de Corinthians e Flamengo, então vamos lá. E peço a vocês também que se inscrevam no canal, né? Vamos aumentar aí o número de inscritos, crescer aí o canal. Peço sempre que vocês façam a inscrição e venham para participar da live na quinta-feira, depois desse jogo que começa às 8h30 da noite. Então, lá pelas 20, 15 para as 11, a live começa aqui no canal. Jogo decisivo para o Cruzeiro e para o Flamengo, mas até para o Cruzeiro que está atrás, se perder, vai ficar muito distante do líder do campeonato. Ok? Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Primeiro você tem que fazer inscrição no canal, porque todo dia tem live lá, é muito legal, conteúdo ótimo, todo dia tem live. Eu participo segundas e sextas no Na Área. Segunda-feira, eu, Letícia Kelly e André Rocha. Sexta-feira, eu, Alan Abimad e André Rocha. E na segunda tem sorteio de camisa oficial. Você escolhe a camisa se você for contemplado. O time, a seleção que você quiser, tá? Toda segunda. Mas tem que participar do Clube de Vantagens dessa online. Use o meu cupom, acesse o link aqui no primeiro comentário fixado e também inscreva-se no canal S1 Live no YouTube. Você vai poder participar do bolão, você não paga superchat para mandar as mensagens durante as lives da S1 Live. Então, assim você conhece melhor o trabalho da equipe e você certamente vai gostar. S1 Live é o canal aqui do YouTube. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de corte com o melhor das nossas lives. E clube de membros do canal, você participa e apoia o nosso jornalismo. E também no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol e também para o parceiro Uso 360. Eu odeio a data FIFA. Olha aí, motivos não faltam para odiar a data FIFA. Então compra a caneca, compra a camiseta. O cupom Data FIFA dá desconto. E o cupom Mauro César dá desconto em todo o site. Dê uma conferida, dê uma navegada, você vai gostar. Use 360, tem muita coisa bacana por lá. É isso, pessoal. Live depois de Flamengo e Cruzeiro nessa quinta-feira. Eu conto com a audiência de vocês. Saudações.